Nós estamos recebendo na sala de entrevistas o vice-prefeito de Patrocínio, uma das mais importantes cidades de Minas Gerais, grande produtora de café, ele que é o vice-prefeito dessa cidade e também é filho do Roberto Brasileiro, que é presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil. Gustavo Brasileiro, seja bem-vindo. Muito obrigado, França. Obrigado pela oportunidade. É uma alegria poder estar aqui com todos os cidadãos de Paracatu. Aproveito a oportunidade para cumprimentá-los, com certeza, pela grande audiência que estão nos assistindo. Agradecer o pessoal da TV pela oportunidade de estarmos aqui. Gustavo, qual é a sua formação? A minha formação é essencialmente uma formação jurídica. Sou formado em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia. Fiz a minha especialização, lato sensu, em Filosofia do Direito e Direito Público. Posteriormente, fui fazer um mestrado em Direito Político e Econômico na Universidade Presbiteriana Mackenzie e cursei o doutorado em Direito Político e Econômico também na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Estou nas vias de conclusão do doutorado. Então, a minha formação acadêmica ela é eminentemente jurídica. Você é nascido e criado na igreja. Você poderia falar dessa formação cristã? Sim, eu sou filho de pastor reverendo Roberto Brasileiro. Fui criado e forjado desde a minha meninice nos princípios cristãos, na igreja presbiteriana do bairro Constantino. Foi ali que eu tive toda a minha formação, base familiar. Atualmente, minha esposa e eu estamos frequentando a igreja presbiteriana do bairro Constantino, estamos lá com os irmãos e para nós sempre é uma alegria todas as oportunidades que nós temos de estar à igreja. Seja nos cultos de escola dominical, seja nos cultos à noite. Isso tem trazido a paz e um renovo. Nós sabemos da dificuldade que é a vida pública. E os momentos de bênção que nós recebemos aos domingos são os momentos que nos traz um renovo espiritual para que nós continuemos a nossa caminhada. Você falou a respeito dessa formação sua e a família ela tem um peso muito importante hoje, para que nós possamos ter um bom governo, né? Seja ele municipal, estadual, federal, é muito importante a família, também na hora de decidir o voto, não é isso? Acredito que um dos grandes problemas que nós temos enfrentado no Brasil, em Minas Gerais, aqui em Paracatu com certeza também, em Patrocínio, é a ausência de formação moral. O que tem acarretado esses altos índices de corrupção no nosso Brasil é essa ausência de interesse com a coletividade. E isso você aprende no seio da família. A estruturação familiar, o relacionamento, o respeito aos pais, nos relacionamentos interpessoais, isso você leva para a vida pública. Quando você tem o entendimento que o mais importante é o interesse da coletividade, não o interesse individual. E quando nós falamos de vida pública, é o que o Brasil precisa, é que nossos governantes, nossos políticos tenham esse entendimento, que o trabalho político ele é voltado para a coletividade. E a corrupção sistêmica que hoje nós enfrentamos no Brasil é essa ausência do entendimento que nós não estamos para o interesse privado, o interesse individual de governantes ou de grupos políticos. O grande interesse, a grande tônica tem que ser a coletividade. E a formação familiar dá essa tônica, dá esse entendimento para o governante, para que ele possa utilizar dos valores e princípios aprendidos no seio familiar, de hierarquia, de respeito ao próximo, de honestidade, de transparência, ele possa levar para a vida pública. Valores estes que a vida cristã, né, se baseia na Bíblia e que lá a gente pode aprender tudo isso também, né? Eu tenho dito que eu fui forjado desde a minha meninice nos princípios cristãos, onde nós aprendemos, primeiramente, amor ao próximo. Hoje nós estamos crescendo numa cidade, numa sociedade individualista, onde busca-se o eu quero, eu posso, eu busco, eu desejo, ao invés de nós trabalharmos o que é bom, senso comum, para nós, para a nossa coletividade, para a nossa cidade, para a nossa família, para a nossa igreja. Eu acho que nós precisamos implementar os princípios cristãos, como o princípio de amor ao próximo, de solidariedade, de empatia, de transparência, de honestidade, de cuidado com o próximo. São os princípios que nós aprendemos com Jesus Cristo. Se esses princípios forem aplicados por um gestor público, isso vai ficar muito mais fácil de gerir a cidade, o estado e o país, né?
Com toda certeza. Se os governantes tiverem o entendimento de que a política é um instrumento para cuidar das pessoas, que a política é o caminho para trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas, seja na seara da educação de qualidade, educação de base, seja na seara de uma saúde eficiente, no cuidado, na proteção, nós estamos vivendo uma sociedade com altos índices de violência, que também é um reflexo da ausência de formação moral. Ausência de formação moral em decorrência da desestruturação das famílias, ausência de formação moral em decorrência também da ausência de uma educação com princípios mais rígidos e sólidos dentro da escola, e é o que nós precisamos. Nós precisamos quebrar alguns paradigmas e retomar a valorização da família, a valorização da igreja, a valorização do outro, e não só a individualidade de cada um. Você acredita que se voltar às famílias de 30, 40 anos atrás, né, de como ela era regida, vamos dizer assim, como se havia o respeito entre pais e filhos para os pais, se for aplicado nos dias de hoje, isso trará, com essa modernidade que a gente tem, uma sociedade mais justa, mais amorosa? Com toda certeza. Eu nasci e fui criado numa época onde você encontrava os pais e os tios, você pedia benção para ser abençoado pelo tio, pelo pai. Hoje os jovens não têm essa noção e não têm esse respeito. Parece que o pai, o tio, os mais velhos, os avós estão prestando um serviço para os jovens. Eu acho que é preciso voltar fazer essa retomada da valorização da família, da figura paterna, da figura materna, da figura daqueles que compõem o seio familiar e retomar as relações interpessoais. Eu acredito que essa nova geração, a geração Z, que é uma geração digital, ela está perdendo um pouco da noção de relacionamentos interpessoais, aquela capacidade de se relacionar. Hoje, basicamente, a pessoa restringe-se a um tablet, a um smartphone, a um telefone celular e esquece que você precisa relacionar com pessoas. Hoje nós vivemos numa época onde os relacionamentos são muito frágeis, são muito efêmeros, tudo acaba muito rápido. Não se tem uma capacidade de maturar um relacionamento, uma ideia e um projeto. E isso reflete na vida pública, porque o governante passa a pensar sempre a curto prazo. Nós não temos muitas vezes projetos a longo prazo, projetos de construção de uma cidade, projetos de uma construção de um estado sólido, com desenvolvimento econômico, geração de emprego, com distribuição de renda, com a busca do social, que nós não podemos esquecer. Nós precisamos sim da geração de emprego, geração de renda, mas nós precisamos trazer um conjunto de distribuição e apoio social. E eu acho que tudo começa na família. Começa nos ensinamentos básicos de hierarquia, de respeito, de consideração, de preocupação com o outro. E não somente com preocupação com aquilo que eu quero. O jovem, ele traz essa instantaneidade, essa noção de urgência, tudo é para ontem. E não tem a capacidade de entender que nós precisamos pensar no futuro, com maior cautela. Precisamos retomar, sim, os valores que nós aprendemos antigamente. É claro, aproveitar aquilo que é bom da modernidade, da era digital, da praticidade, do conforto e também do desenvolvimento que nós temos no dia a dia. Moderna sempre é a palavra de Deus que a gente tem na Bíblia Sagrada. A família, se ela hoje está desestruturada, e ouvindo o que você falou aqui hoje, falar assim, mas como que eu posso atingir isso? A Bíblia é o único recurso para ela poder chegar a essa comunhão familiar? A Bíblia é muito clara, honra teu pai e tua mãe para que tenham os seus dias prolongados na terra. O respeito à família, o respeito aos pais, o aprendizado com cristão junto aos pais, junto à família, é o caminho para nós conseguirmos reestruturar uma nossa sociedade. Muitos estão dizendo que nós estamos vivendo tempos perdidos ou uma sociedade perdida. Isso é em decorrência da ausência de princípios familiares. A família é uma criação, uma bênção de Deus. Herança para os pais são os filhos, Deus bem fala, e é o ensinamento que nós temos aprendido. Precisamos retomar, sim, trazer os ensinamentos cristãos, aquilo que Deus tem colocado como amor ao próximo, no relacionamento interfamiliar, e aí sim acredito que nós teremos uma esperança de uma nova sociedade, de um novo país, de uma nova Minas Gerais, para Paracatu, para Patrocínio, para toda a região. Valores familiares,
valores cristãos. E os valores familiares a gente aprende com os ensinamentos bíblicos. Política, religião e família. Tem sim, então, uma forma inteligente de interligar esses três eixos, né? Estão necessariamente interligados. Alguém que não consegue respeitar o pai, alguém que não consegue ter um relacionamento intrafamiliar adequado, ele não conseguirá ser um bom gestor. Se ele não respeita aquele que é o seu sangue, que dirá o outro, aquele que está esperando um cuidado do gestor. Princípios cristãos. Se nós não temos o respeito à palavra de Deus, se nós não temos a aplicação do amor ao próximo, do respeito ao diferente, do respeito à diversidade, do princípio de solidariedade, da empatia, da capacidade de se colocar no lugar do outro, infelizmente ele não terá essa capacidade no meio político. Nós sabemos que o meio político é um meio muito desgastado, um meio muito complicado, que foi marcado há muitos anos pelos interesses de grupos políticos, interesses de individualidade. Eu tenho entendido que a grande preocupação este ano não é eleição de candidato A, B, C ou D, mas sim um ano para nós mudarmos a forma de pensar a política. A política tem que ser um instrumento para cuidar das pessoas, não pode mais utilizarmos a política como um projeto de poder. As pessoas têm sofrido, as pessoas anseiam por algo diferente, por algo novo, e nós acreditamos nessa política onde tem os embasamentos cristãos, onde tem os embasamentos familiares, que serão levados para a vida no dia a dia, dentro da vida pública. Aquele que não tem uma vida privada adequada, com certeza não terá também uma vida pública adequada. Eu acho que é um grande alerta para que todos aqueles que vão participar do processo político, todos aqueles também que vão eventualmente participar como eleitores, que é necessário. O Brasil clama por eleitores que sejam conscientes de sua responsabilidade, eleitores que tenham a noção que participar do processo político é a forma, é o instrumento, é a arma que nós, como sociedade civil, temos para mudar o nosso Brasil. Então nós precisamos analisar o currículo de cada um, fazer a melhor escolha e ver a vida do candidato, ver a vida daquela pessoa que está colocando à disposição. Eu não gostaria de ter uma pessoa gerindo os nossos recursos públicos, recursos que vêm do nosso trabalho, pessoas que têm um procedimento inadequado, seja na seara pessoal, seja na seara pública. É preciso primeiro respeitar o outro, respeitar as pessoas, para depois também respeitar aquilo que é público. Qual recado você deixa para os paracatuenses, para aqueles que nos acompanham pelo portal, para, nesta eleição, fazer a coisa certa? Que coisa certa é essa, Gustavo? Primeiro, gostaria de agradecer, Franz, pela oportunidade de estarmos aqui, Obrigado. Aqui na TV, oportunidade de estarmos aqui em Paracatu. Deixar aqui um abraço carinhoso a todos aqui de Paracatu, todos os cidadãos, aqueles que moram aqui em Paracatu, essa cidade linda, maravilhosa, que tem se desenvolvido muito bem. A gente tem acompanhado o desenvolvimento econômico de Paracatu. Nós sabemos dos desafios que vocês têm enfrentado aqui, seja na geração de emprego, seja na saúde, seja na violência, na educação. Nós também enfrentamos isso em Patrocínio, mas nós precisamos enfrentar com responsabilidade. Eu acho que o Brasil realmente ele passa por um momento muito complexo, um momento de grandes dificuldades. Mas é um momento para nós pensarmos. Eu acho que são nas crises que nós temos as grandes oportunidades. Nós temos, neste ano, uma oportunidade de fazermos novas escolhas. Escolhas que vão impactar a vida dos nossos familiares, vão impactar o dia a dia do senhor, da senhora que hoje está nos assistindo. É a educação de qualidade que a senhora terá ou não, depende do político ou depende da política que era escolhida. A saúde eficiente ou não depende da política e depende do político que é escolhido. A senhora tem que entender e o senhor tem que entender que a política não é algo para o político. A política foi feita para o senhor, para a senhora que está em casa. A política foi feita para nós, foi feita para a sociedade, para nós termos paz social, nós temos a ordem social adequada. E o nosso recado aqui para os senhores e as senhoras é um recado de esperança. Eu acredito, França, acredito que nós temos sim grandes possibilidades. Nós temos um país com grandes potencialidades, um povo ordeiro, um povo na sua grande maioria, povo trabalhador. Estamos enfrentando os desafios por pessoas que utilizaram-se dos meios políticos para benefícios individuais. É preciso trazer novas pessoas, pessoas que acreditam na política como uma consciência coletiva e que realmente vão transformar a realidade do nosso país.
Gustavo, muito obrigado pela sua participação no programa. Obrigado você pela sua atenção. Deus te abençoe. Eu que agradeço. Deus esteja abençoando todos Amém. vocês. Amém. E que seja um sucesso o programa. Amém.